Evangelho de João, capítulo 11. Eu quero ler com você o verso 25 e o verso de número 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Amém? Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Eu gostaria até de, antecipadamente, pedir perdão à igreja, porque eu vou ter que fazer um resumão, porque nós ainda temos a Santa Ceia do Senhor. Mas dentro desse tempo, eu quero dizer algumas verdades de Deus, compartilhar algumas verdades de Deus com você nessa manhã. E não por acaso, por ser hoje um dia de batismo, por ser hoje um dia de Santa Ceia do Senhor, eu quero compartilhar com você a respeito do poder da ressurreição de Cristo. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido que fala a respeito da interpelação, de quando Jesus foi abordado, da abordagem das irmãs do morto Lázaro a Jesus. Fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E quando ele foi ali interrogado pelas irmãs do morto, ele então disse esta palavra: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Crês tu isto? Jesus veio ao mundo, e eu não vou falar da ressurreição de Lázaro nessa manhã, mas eu vou tratar um pouco da sua ressurreição, embora você ainda esteja vivo. Que isso, pastor? Ainda? Embora você ainda esteja vivo, eu quero tratar um pouco a respeito da nossa ressurreição. É muito interessante dizer nessa manhã que a razão do Evangelho, a razão de crer em Jesus, é a ressurreição. A razão de você ser crente é a ressurreição. Todo o restante perde o sentido de ser crente em Jesus se você não crer para a ressurreição. O Espírito de Deus, Ele nos chamou e nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes da criação, já havia um projeto de Deus a meu respeito e ao teu respeito. Amém, meu Senhor. O projeto de Deus, chamado humanidade, passa por um processo de eternidade. Quando Deus criou o homem, o Adão pecou. Lá no início, quando Adão pecou, e Deus está conversando com o casal, Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, o Senhor diz assim: olha, mulher, de ti vai sair a semente, vai se levantar um que vai pisar a cabeça da serpente e destruir a força da morte. Deus já estava profetizando a respeito da obra messiânica de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção, sobretudo porque eu não tenho muito tempo para explicar os pormenores. Mas a obra messiânica de Cristo é uma obra de resgate. É um trabalho de resgate da obra de Deus. A Bíblia diz que eu e você somos a obra-prima da criação. Deus investiu o céu tudo em mim e em você. Deus investiu o máximo do poderio de criação em mim e em você. E Deus não abre mão desse projeto chamado eternidade para a sua vida e para a minha vida. Deus não abre
mão de tornar você e eu seres eternos. Amém, meu Senhor. Você não nasceu para morrer. Você não nasceu, amado, apenas para nascer, crescer, morrer e desaparecer. A vida após a morte. Amém. E isso é um dom de Deus. Amém. Quando Adão pecou, toda a raça humana ficou condenada. A palavra Adão significa homem, que é derivada de uma palavra hebraica, Adama, que significa terra. Então, o homem tem uma ligação com a terra. No aramaico, Adam significa vermelho do barro. Quando Deus criou esse homem, formando ele do barro, porque Deus, de tudo que Deus criou, amado, Deus chamou a existência. Mas ao homem, Deus não chamou a existência. Ao homem, Deus criou com as suas próprias mãos. Você vai ver o Gênesis, Deus criando, formando tudo, chamando do inexistente para a existência. Mas quando Deus foi me criar, quando Deus foi te criar, Ele pegou de uma massa já existente e Ele deu um formato com as suas próprias mãos e chamou essa pessoa de homem, de Adão, de gênero humano. Aleluia, Senhor. E Deus disse: eu vou soprar nesse homem, eu vou soprar nesse barro, eu vou soprar nesta terra o meu espírito. E a Bíblia diz: o homem tornou-se alma vivente. E você sabe toda a história, como o pecado entrou no mundo e a sentença de morte veio até nós. Mas Paulo fala em 1 Coríntios, falando a respeito de Jesus, no capítulo 15, no verso 45, ele diz assim: veio o primeiro Adão como alma vivente, e então veio o Senhor, o segundo Adão, também nascido na carne, como espírito vivificante. Há um processo em andamento. Quando Deus colocou o homem para fora do jardim do Éden, Deus deu uma ordem expressa ao querubim armado. O querubim estava armado com uma espada flamejante, e Deus deu uma ordem: não deixa o homem estender a mão e tomar da árvore e comer da árvore da vida, porque isso seria uma condenação eterna na condição atual que ele se encontra. Quando nós lemos o livro do Gênesis, parece que Deus deu um castigo. E eu desde criança aprendi que Deus castigou o homem e a Eva, Adão e Eva, expulsando-os do jardim, e colocou uma espada de fogo ao redor da árvore da vida, para que o homem não estendesse a mão e comesse a árvore da vida. E esse foi o castigo do homem. Não, isso não foi um castigo, isso foi uma redenção. Amém, meu Senhor. Porque se o homem estende a mão, irmãos, para comer da árvore da vida, na situação que ele estava vivendo, ele se tornaria um demônio. Ele viveria, amado, uma condenação eterna, porque a sua carne estava condenada. Havia a necessidade de um resgate messiânico. Havia a necessidade do Cristo ungido, a divindade encarnar, se tornar gente, para resgatar-nos dessa condição em que nós nos encontrávamos. A obra de Jesus, amado, tem sido esquecida ao longo dos anos, ou mal interpretada, porque alguns aceitam a Jesus para serem curados das suas dores, das suas feridas. Outros aceitam Jesus para prosperarem. Outros aceitam Jesus porque está na moda, porque é cool. Mas a cerne do Evangelho, o cerne, o centro, a essência do Evangelho é a ressurreição. Amém. É isso que nos interessa. Nada mais nos interessa, nada mais tem que te interessar. Porque o meu marido fez isso comigo, ou o meu namorado, ou o meu amor, ou seja lá o que for, fez isso comigo, eu estou muito triste, então não vou mais servir ao Senhor. Que pobre é a tua conversão! Quão pobre é a tua conversão! O
simplesmente: que pobre é a tua conversão. Ah, eu vou sair da igreja por causa disso ou daquilo. Que pobre é a tua conversão. Porque quando você aceita Jesus, filho, entenda isso, você aceita Jesus para se tornar eterno. Você aceita Jesus por causa da ressurreição dos mortos. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não estava falando daquela simplesmente ressurreição física. Jesus era uma pessoa que discipulava muito essa família de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria eram muitos discipulados por Jesus. Tanto que já em seguida Marta diz: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia e tal. Então ela estava entendendo o que Jesus estava falando. Eu quero dizer a você, igreja, que existe uma ressurreição nos aguardando. Eu quero dizer a você, igreja, que você não vai simplesmente morrer e acabou. É bem verdade que Deus disse a Daniel, no capítulo 12 do livro que leva o seu nome, no verso 2, que no dia da ressurreição uns ressuscitarão para a honra e outros para a vergonha. É bem verdade que a Bíblia nos fala a respeito de uma ressurreição honrosa e de uma ressurreição desonrada. Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos, ele nos fala isso. Ele nos diz assim, alguns, lá em João capítulo 5, verso 29, se não me falha a memória, Jesus está dizendo o seguinte: alguns irão ressuscitar para o projeto chamado eternidade, outros irão ressuscitar para o juízo. O doador da vida está dizendo isso. Então importa a mim e a você nos agarrarmos em Jesus para a salvação e não para a perdição. A vinda de Jesus ao mundo está tratando, amado, de salvação e perdição. A vinda de Jesus ao mundo não está falando de ser pobre ou ser rico. A vinda de Jesus ao mundo não está falando de ser famoso ou anônimo. A vinda de Jesus ao mundo está falando, amado, de um projeto sobrenatural chamado ressurreição. Diga comigo: ressurreição. É isso que eu estou aguardando em Deus. Ressurreição. Eu estou seguindo a Cristo, obedecendo a sua palavra, porque no último dia, se eu tiver morrido, e eu não creio, porque eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas se eu já estiver morrido, eu vou ressuscitar. Se você já tiver partido para a eternidade, você vai ressuscitar. Os que já partiram para a eternidade com Cristo, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro, para serem honrados com a ressurreição eterna. Ressurreição eterna. Eu quero tratar com você nessa manhã a respeito de eternidade. Como é importante, igreja, você entender isso. Sabe, às vezes nós criamos tantas coisinhas, nós perdemos o foco da vinda de Jesus, nós perdemos o foco do Evangelho de Jesus, e nós criamos tantas coisinhas, nós criamos tanto disse-me disse, nós criamos tantos desacordos com irmãos, com igreja, com sociedade, com tudo, e nós nos esquecemos que a nós basta crer e obedecer para ressuscitar. Quando Jesus nos ordenou a Santa Ceia, Ele não disse apenas para nós celebrarmos a sua morte, Ele diz: morte e ressurreição. Existem pessoas hoje no meio evangélico que nem tocam mais nesse assunto porque elas têm dificuldade para crer. Existem pessoas, amados, existem igrejas que não pregam mais sobre isso, porque isso parece tão absurdo. Parece, amado, uma falta de inteligência pensar assim, não? Puxa vida, parece uma crendice. Eu crer que eu vou ressuscitar e que vou ser transformado, esse negócio é meio louco.
Mas é tudo isso que importa. Amém, meu Senhor. O Evangelho é para isso. Tem pessoas comportadas dentro da igreja porque eles querem prosperar. Eles não têm a eternidade como alvo. Eles querem prosperar, então eles são obedientes, porque se eles creem que se eles forem bonzinhos, o papai vai recompensar. Isso não é evangelho. Você ser bonzinho, obediente, para Deus te recompensar e você prosperar, isso não é evangelho. Firme nas promessas, mas nessa promessa não passa nem na cabeça a maior de todas, que é a ressurreição dos mortos. Quando se fala em promessa, o que eu penso? Na terra que manda leite e mel, bufunfa, din-din, bem-estar, luxo. Mas Jesus não morreu para isso. Verdade, meu Senhor. Por que Jesus tinha que morrer? Jesus tinha que morrer, amado, porque ele tinha que descer à terra, aonde o homem foi criado. Ele tinha que descer no seio, no útero da terra, aonde o homem, da onde o homem foi gerado, para arrancar aquela sentença que nos limitava a esse corpo físico. E quando ele desce no seio da terra, a Bíblia diz que ele toma a chave e o poder da morte. Ele toma a chave do inferno e o poder da morte. Ele tira o poder que a morte tinha sobre nós. E a Bíblia diz: tragada foi a morte por sua vitória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Há uma esperança para o que crer. Amém. Aleluia, Senhor. Eu poderia nessa manhã estar ministrando para você alguma coisa do tipo: uau, que você é o último biscoito do pacote. E você sair daqui, o pastor João está dizendo, recheado ainda. E você sair daqui se sentindo, se achando, cara. Mas não adianta nada você seguir o Evangelho, filho, se você se esquecer que existe uma eternidade. Verdade, meu Senhor. Não adianta nada você, amado, viver a vida como se fosse, mas não ir. Verdade, Pai. Você precisa entender nessa manhã, de uma vez por todas, existe um plano maior com relação à tua vida. Eu não sei o que você pensa quando você pensa nos céus. Eu não sei se você tem parado para pensar como será a eternidade, como será lá. De tudo que eu tenho vivido, de tudo que você tem vivido, a Bíblia diz assim, amado, é necessário que esse grão, o nosso corpo é um grão, o nosso corpo se tornou uma semente. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 35, não se semeia o corpo da árvore, mas se semeia o grão, a semente da árvore. Você é uma semente de Cristo. Amém, meu Senhor. E Paulo diz, grande é esse mistério. E eu quero, ele falando para os coríntios, eu quero que vocês entendam que você é um projeto, uma semente de Cristo. Aleluia, Senhor. Você é uma semente de eternidade. Aleluia, Senhor. Você é o grão de um projeto para a eternidade. Amém, meu Você é um embrião. Você está só no começo da história da sua existência. Você está só no começo do projeto, filho. Aí vem lutas, aí vem tribulações, aí vem um monte de coisas, porque Satanás não quer que você dê certo. Satanás não quer que você ressuscite para a eternidade. Verdade, meu Senhor. É por isso que Satanás oferece tantas coisas para desviar o foco da atenção maior. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de um entretenimento tão horrível, que as pessoas começam os dias e terminam os dias e nem percebem que viveram aquele dia. As pessoas estão tão atormentadas, correndo atrás de tantas coisas, que a eternidade tem sido a última coisa que tem passado na mente Verdade, meu deles. querido, com certeza, meu Senhor. Viva de tal maneira, filho,
Que no último dia o teu nome seja chamado à ressurreição. Viva de tal maneira, filho, que no último dia você não tenha corrido em vão. Você não tenha pensado que o Evangelho é uma caixinha de promessas, que só fala que vai dar certo, que você vai vencer aqui no mundo, que você vai vencer aqui na terra, que você vai ser um sucesso. O Evangelho é mais do que isso. Amém, Senhor. Sim, meu O Evangelho está tratando de você, amado, como uma semente de Cristo. O Evangelho está tratando de você, amado, como alguém que vai ressuscitar no último dia para ser a imagem daquele que te criou. Esse é o projeto de Deus para você, filhos semelhantes a Jesus Cristo. Ah, isso parece uma alegoria, não é? Isso não é uma fantasia, filho, isso é real. Eu lamento por aqueles que não creem. Eu lamento por aqueles que não acreditam, porque querendo ou não, acreditando ou não, é assim que será. Pastor, eu não creio que vai haver ressurreição dos mortos. Eu lamento por você, porque mesmo que você não creia, você não pode barrar o Senhor. É muita prepotência de alguém dizer, eu não creio que será assim. Você não manda no universo. O projeto é dele, não é teu. Você é parte do projeto. Você é, amado, o desenho. O desenhista é ele. Quando Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, em Jeremias 18, Deus diz assim, olha para isso, Jeremias, observa. Pode o barro contender com o oleiro? Jeremias diz, não tem como. Pois é, Jeremias, o oleiro dá a forma que ele quiser no barro. O barro não pode dizer, eu não quero ser uma caneca, eu quero ser uma panela. Se o oleiro disse assim, vai ser uma caneca, vai ser uma caneca. Ah, eu não quero ser um prato, eu quero ser um vaso. O oleiro decidiu que você vai ser um prato. Mas eu não quero, eu nem creio que eu vou virar um prato. Você não vai virar um prato, tá? Estou só abrindo um caminho. Você vai receber um corpo glorificado. Deixa eu deixar claro, senão vão dizer assim, o pastor está pregando heresia, diz que eu vou virar um prato na eternidade. Estou te dando uma alegoria daquilo que Deus estava falando para Jeremias. Estou só te dizendo que você, amado, não comanda a eternidade. Você é um desenho, você não é o desenhista. Diga para o teu irmão, você é só o desenho. Você não é o desenhista. Você já imaginou o desenhista desenhando e o desenho dizer, que é isso? Vai colocar vermelho por quê? Não, eu quero ser azul. É o desenhista quem decide. O desenho, amado, é só o projeto do desenhista. Nós somos o projeto de Deus. Um projeto, amado, que foi gerado para ser eterno. Um projeto, amado, que foi gerado para em Cristo Jesus ser resgatado. Daquela condenação, de uma sentença que o pecado, porque, amado, o salário do pecado é o que? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna. É um dom de graça. De graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Paulo está dizendo, olha, o corpo que nós vamos receber será um corpo transformado, será um corpo celestial. Não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade. Você consegue pensar nisso, amém? Presta atenção que isso aqui, amado, é literal, tá? Isso aqui é de verdade. Esse corpo que se decompõe hoje é só porque do pó viesse, do pó voltarás.
Mas quando ressuscitar não é mais do pó. Amém, Senhor. Paulo está dizendo no capítulo 15, Paulo trata muito isso em 1 Coríntios capítulo 15, é muito comprido o capítulo, leia na sua casa quando você chegar. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, um é o corpo animal, o outro é o corpo celestial, pois quando ressuscitarmos dos mortos, teremos o corpo glorioso de Cristo, um corpo que não será mais animal, mas um corpo que será celestial, igual ao primogênito dos mortos. Aleluia, Senhor. Paulo diz, do verso 20 ao verso 23 do capítulo 15, Jesus é o primogênito dos mortos. Amém, meu Cristo. Jesus inaugurou o corpo glorificado. Os discípulos, amando, piraram, ficaram loucos quando Jesus ressuscitou. A Bíblia diz, amado, que quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou numa nova composição física. E Ele ressuscitou em carne, em matéria. João diz que quem disser que Jesus não ressuscitou em matéria é o anticristo, não é de Deus. Jesus ressuscitou em carne, em matéria, só que era um corpo glorificado. Agora vamos fazer uma pequena analogia sobre isso, que eu não tenho tempo. Como que um corpo matéria atravessa a parede? Corpo glorificado. Amém, Senhor. Corpo glorificado. A Bíblia diz que eles estavam reunidos com medo dos judeus, com medo de serem mortos, por causa que Jesus tinha sido crucificado. E de repente, lá no capítulo 24 de Lucas, no verso 38, no verso 39, Jesus atravessa a parede e diz: Pai seja convosco. Todo mundo nem respondeu, grudaram na parede. Aleluia, meu Cristo lindo. Bem santo, meu Senhor. A Bíblia diz no verso 38, no verso 39 de Lucas 24, que eles disseram assim: misericórdia, é um fantasma. Um fantasma que assumiu o formato de Cristo, meu Deus. Jesus disse assim: por que vocês estão tão perturbados? Tendo eu dito, Pai seja convosco. Vocês querem entender o que está acontecendo aqui? É que eu recebi o que eu vim resgatar. Aleluia, Senhor. Amém, meu precioso. E é isso aqui que eu vim resgatar. Amém, meu Esse corpo glorificado, que é presente de Deus para você. Amém, meu Deus. Amém, meu Foi isso aqui que eu vim fazer na cruz. certeza. Eu vim perdoar os teus pecados. E eu vim resgatar isso aqui, ó, que Adão perdeu lá atrás. Eu não vou entrar no mérito, porque é muito profundo. Mas a Bíblia diz assim: o sangue de Jesus, ao tocar a terra, fez calar o sangue de Abel, que clamava desde a terra por justiça, porque a terra embebeceu-se do sangue inocente do primeiro homem que morreu. Eu não vou nem entrar nisso, porque eu precisaria de umas 3 horas para falar sobre isso. Aleluia, Senhor. Aleluia. Jesus foi resgatar, e resgatou. Amém, meu Senhor. Amém. E os discípulos ainda assim, meio com medo, Jesus disse assim: vem cá, vem perto. Está estranho. Nós não estamos entendendo que corpo é esse. Jesus, toca em mim. Pode tocar, ver que um espírito não tem carne, um espírito não tem osso, um espírito não tem conjuntura, juntas, medulas e ossos. Toca em mim. Ninguém tocou. Todo mundo. Jesus falou assim: meu Deus, me dá alguma coisa para eu comer, para vocês verem que espírito não come, pelo amor de Deus. Aí deram alguma coisa para Jesus comer. Jesus comeu, eles sentaram na mesa, olhando um para o outro, e não dizia palavra nenhuma, tentando entender o que é isso. E Jesus ensinou para eles: esse é o corpo da ressurreição. Aleluia, mestre. De agora em diante eu não morro nunca mais. Aleluia, Senhor. De agora em diante é impossível morrer novamente. Oh, Isso aqui estava reservado para mim desde quando o Pai me criou. aleluia. Tem noção do mistério da profundidade que é isso? Isso aqui, esse corpo estava reservado para mim desde quando o Pai me criou. Quando Ele declarou que eu tinha que te resgatar do homem mortal e dar a esse homem um corpo imortal, eu sou
a semente de Deus. Aleluia. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Amém. A vida está em mim, disse Jesus. E é por isso que eu tinha que vir, descer a terra e refazer e recriar. Agora, se o grão de trigo não morrer, não pode receber isso aqui. Verdade, meu Cristo. Então Jesus disse a eles: creiam na ressurreição, vivam de tal maneira que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Aleluia, Senhor. Porque se o teu nome estiver escrito no livro da vida, o meu Pai vai chamar você pelo nome, e é esse corpo que você vai receber. Aleluia, meu Senhor. Irmão, você já chegou a parar para imaginar o que é isso? Parece coisa de ficção científica. Parece uma coisa de ficção científica. Quem disse que não é? Verdade, meu Cristo. Quem falou que não é? É uma coisa meio que de teletransporte, filho. Hã? Você está num lugar e aparecendo o outro, já está num lugar. Será esse o corpo que Deus reservou para mim e para você? Aleluia, Senhor. Será, amado, um corpo tão forte que ele não será corruptível, diz a Bíblia. Aleluia, meu Senhor. Aqui, amado, a tua célula vai envelhecendo e você vai lutando contra o tempo. Que diga as irmãs lá no, ai meu Deus, uma ruga, estica para lá, estica para cá e põe creme, não sei o que e tal, e o corpo vai degenerando de qualquer jeito. A gente dá um jeito, dá uma retardada, né? Mas impedir não dá não, né? Eu fico todo feliz quando as pessoas dizem assim: você não parece ter a idade que você tem. Eu digo: aleluia, glória a Deus. Depois eu me lembro: eu vou morrer. Mas nem é esse corpo que eu quero, e nem é esse que Deus colocou para mim. Aleluia, meu Cristo lindo. O que Ele reservou para mim, amado, é uma coisa eterna. Aleluia, meu Cristo, maravilhoso. A Bíblia diz, amado, que nós teremos um corpo matéria semelhante a Jesus Cristo. Aleluia, meu lindo Senhor. A Bíblia diz assim: a nenhum dos seus anjos Ele chamou de seu filho. Nem os anjos possuirão o corpo matéria que você vai ter. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Cristo. Nem os anjos terão o que eu e você teremos. Nós seremos a imagem e a semelhança de Cristo. Aleluia, Senhor. Irmãos, um corpo glorificado de Cristo é um corpo que atravessa a parede, come, bebe, ainda sai voando. Aleluia, Senhor. Isso é maravilhoso. Leia Atos dos Apóstolos. Os discípulos ficaram sem dizer uma palavra quando viram ele subindo ao céu levitando. A Bíblia diz cerca de 500 pessoas, 500 testemunhos dizendo: que é isso? Glorioso, Senhor. E dizendo: isso é o que eu preparei para você. Aleluia, meu Deus. Esse é o projeto de Deus, Senhor. Esse é o projeto de Deus. Escute o que eu estou te dizendo. Se você não crer nisso, não crê em mais nada, tá? Você está liberado de crer em qualquer coisa. Com certeza, meu Senhor. Pastor, você ficou doido? Não, pela palavra de Deus. Se você não crer nisso, você está liberado. Vai viver no mundo do jeito que você quiser. É verdade, meu Cristo. Porque tudo que importa no Evangelho é isso. Aleluia, Senhor. Sim, meu Se você não crer nisso, na ressurreição, esquece o resto. Com certeza, meu Senhor. Esquece o resto. Agora lembra de uma coisa: querendo ou não, vai ressuscitar, tá? Com certeza, meu Espírito. Uns para vergonha eterna, outros para honra eterna. A Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 12, que Ele vai chamar os escritos no livro da vida. E quem não estiver escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, que é o inferno. É verdade, meu Santo Espírito. Morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 7 ao verso 9, o Paulo fala que isso é para os que obedecem o Evangelho de Cristo. Amém, meu Senhor. E aqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo, nosso Senhor, não vai saber o que é isso. O homem será pleno em força. Amados, o homem será
você será um outro ser completamente diferente do que você é hoje. Aleluia, meu lindo. Aleluia, Senhor. Hoje, amado, o nosso corpo corruptivo vai se desmanchando, se dilacerando. Um corpo todo tendencioso, que gosta de coisa boa da terra, né? Tudo que é bom na terra a gente gosta, né? Mas a Bíblia diz, amado, que o projeto é que você seja celestial. Amém, meu Senhor. Amém, meu Senhor. E você tem que viver de tal maneira como se já fosse. Aleluia, meu Cristo. A Bíblia diz, amado, que há um corpo semelhante, nós vamos ser semelhantes a Jesus, que o corpo dessa humilhação será trocado por um corpo da sua glória. Aleluia. Romanos 8, versículo 11. E diz assim: e isso só será possível por causa do trabalho do Espírito Santo. Você só vai se manter fiel para receber esse corpo glorioso se você permanecer em Cristo e se o Espírito Santo se derramar sobre você. É uma obra. O Espírito Santo, amado, trabalha para manter você fiel. Aleluia. O Espírito Santo trabalha para manter você conectado, ligado, senão você se desvia. Aleluia. Verdade. Busque o Espírito Santo, filho. Aleluia, Senhor. Senhor. Busque o Espírito Santo para você conseguir chegar até o fim. Amém, meu Deus. Aleluia. Busque o Espírito Santo, eu estou te dizendo, para você conseguir manter-se fiel até o fim. Aleluia, Senhor. Sim, meu Cristo. Porque eu sinto desejos carnais, porque eu sinto fome carnal, porque eu sinto atrações carnais. Isso não é privilégio único meu, é teu também. E eu tenho que lutar contra isso todos os dias. Verdade, meu Cristo lindo. Por isso eu preciso do meu amigo Espírito Santo. Amém, meu Senhor. Aleluia. Por isso eu preciso me encher dele. Aleluia. Porque quanto mais eu me encher dele, eu vou me esvaziar dessa carne corrompida. Aleluia, Senhor. E eu não vou pensar nas coisas que são da terra. Eu vou pensar todo o tempo nas coisas que são do céu. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então o desejo carnal já não me domina. As vontades humanas não me dominam. Porque eu sou dominado e guiado pelo Espírito. Eu não sou guiado por sentimentos. Então, se um irmão me maltratou, eu não abandono o caminho, porque, irmão, eu estou lutando por um corpo glorificado. Isso não pode me impedir. Aleluia, meu Senhor. Sim, meu Porque se o meu irmão me ferir e eu não liberar perdão, eu posso perder esse corpo glorificado, que é o que me garante a eternidade. Pelo amor de Deus, entenda isso. Com certeza, Senhor. Porque se eu ceder à tentação do pecado, eu perco esse corpo glorificado que está reservado para eu ser igual a Jesus. Aleluia, meu Senhor, maravilhoso. E isso é evangelho, igreja. Não se deixe enganar, não se deixe iludir pelos sermões bonitos, pelas canções bonitas, pelas promessas de homens falastrões. Verdade, meu Senhor. Não se deixe enganar em o nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Peça ao Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Peça ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos fará fiéis. Amém, meu Senhor. Amém, meu precioso Senhor. O Espírito Santo nos fará fiéis Aleluia, Senhor. para suportarmos até a volta de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Santa Ceia do Senhor, amado, é um reforço para isso acontecer. Aleluia, meu glorioso Pai Santo. Porque quando eu tomo a ceia do Senhor, eu tomo saúde. Amém, meu Cristo. Amém, Senhor. Eu estou comendo cura. Eu estou bebendo cura. Eu estou me associando no mundo espiritual a Jesus Cristo e dando ao seu Espírito, Aleluia, Senhor. e dando ao seu Espírito a liberdade para me encher, para eu suportar até o final. Amém, meu Senhor. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: suporte até o final. Aleluia, Senhor. Porque esse corpo perecível, amado, ele pode até te dar um prazer momentâneo. Toda modalidade de pecado é prazerosa, mas é passageira.
Obrigado, meu Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Preste atenção. Nós iremos fazer isso muito rápido, porque eu tenho menos que 10 minutos agora. Já passei, aliás. Se você está preparado para tomar a ceia do Senhor, você vai fazer isso juntamente conosco. Se por alguma razão você não está preparado, está vivendo uma vida de pecado e só o Senhor conhece o seu coração, então não tome da ceia do Senhor. Se você não é batizado na fé evangélica, também não tome a ceia do Senhor, porque isso é comunhão do corpo. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos orar pelo pão. Você vai ficar no seu lugar, sentado do jeito que você está, você vai receber. Nós vamos esperar um pelos outros. Nós vamos fazer isso. Eu vou pedir aos obreiros que façam isso da forma mais rápida possível. E assim, nós esperaremos um pelos outros e comeremos e beberemos do corpo e do sangue de Jesus, discernindo que isso é uma profecia para o corpo glorificado. Amém? Amém? Irmão Genilson, evangelista Genilson, me pediu para dar uma explicação na igreja. Ele estava todo preocupado, porque ele não vai poder participar, ele não vai poder comer nem beber, por causa de um exame que ele tem que fazer. Ele está em jejum, né? E eu disse: aproveita e ora, né? Já que está de jejum. Ele está em jejum até amanhã, desde ontem, 3 dias de jejum. Não é? E eu digo: ora, ele está até falando mansinho, irmão, jejum amansa a pessoa, mas é gostoso, né? E ele disse: eu estou preocupado, porque eu vou servir a ceia e não vou tomar, o que os irmãos vão pensar? Eu digo: não vai pensar nada, cada um cuide de si. Amém, não é? Então, mas para que você não peque no pensamento, eu disse: eu tomei a liberdade de revelar que ele vai fazer um exame amanhã e ele não pode ter nada a não ser água, né? Então, encha-se de água. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Eu vou pedir ao pastor Jonas que erga os céus ao pão. Eu mesmo vou orar para nós ganharmos tempo. Pai Santo, este é, Senhor, o pão que representa o corpo de Cristo partido por nós. Senhor, nós consagramos diante de Ti esse elemento. Deixa de ser agora, Pai amado, apenas o trigo em forma de pão, mas passa a ser a representação do corpo de Jesus que foi partido por nós na cruz do Calvário. E nós nos apropriamos desse corpo agora para a glória do Teu nome. Amém. Você pode se assentar e, como eu dei a instrução a você, aguarde um pelos outros. E tome e se sustente